Então, em vez de você proteger o locatário, você criou um imóvel com oferta mínima, enorme demanda, uma pequena oferta com preços altíssimos, pagamentos adiantados só para uma pequena elite que podia. Eu ouso dizer que muito do descompasso entre oferta e demanda que nós temos hoje tem ainda uma herança maldita dessa época. Não é tomar a propriedade dos outros, é fazer com que um projeto que é do interesse geral da sociedade tenha uma solução governo, iniciativa privada, para não só para prover mais moradia, mas para resolver os problemas dos centros abandonados. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Rethink Talks, onde desbravamos o mercado imobiliário sob diferentes perspectivas. No episódio de hoje, eu tenho o prazer de receber aqui Rodrigo Bicalho, sócio do Bicalho Navarro Advogados, referência nacional em direito imobiliário e profundo conhecedor dos meandros legais que regem o mercado. Rodrigo, muito prazer estar aqui com você. A gente troca várias figurinhas e esses dias a gente estava junto. Eu falei, cara, temos que gravar essa conversa porque eu acho que tem muitas coisas aí. Quando a gente pensa em repensar o mercado imobiliário, temos que olhar para esses aspectos jurídicos. Então, é um prazer ter você aqui hoje. Muito obrigado, Gustavo. Eu que agradeço, é uma grande satisfação e estou à disposição aí para esse nosso bate-papo. Muito bom. Aqui nesse podcast a gente já trouxe vários players que falaram muito de multifamily, que é um asset class super novo no Brasil, sofrendo ainda com esses juros super altos, mas que a gente nota cada vez mais incorporadores olhando para o multifamily. Quando a gente fala com os incorporadores que estão olhando para o multifamily, alguns deles, talvez porque estão presos ao passado, ou não, você me diga isso, dizem que construir para alugar é complicado pelas questões da dificuldade de lidar com o inquilino, que a lei é muito complacente com o inquilino, que esse cara vai ficar sem pagar, eu vou me ferrar e não vou conseguir retorno no meu investimento. O que você pode dizer para a gente em termos da segurança jurídica desse tipo de investimento? Olha, Gustavo, realmente existe este recall, né, na mente Memória, do né? empresário. É uma memória de que existe uma intervenção grande em favor do locatário, como também do devedor no Brasil. Isso historicamente é verdade, mas vem sendo bastante atenuado, tanto pela legislação quanto pelas próprias práticas sociais, né? Se nós formos pensar hoje em termos de multifamily, e acho que o multifamily como negócio, né, como negócio do empresário, ele tem que ter escala, né, precisa efetivamente funcionar. E eu acho que hoje você tem algumas situações que permitem trabalhar com segurança jurídica nesta questão. Eu acho que algumas alterações aqui importantes, né? Uma delas é a questão da garantia, né? Você hoje consegue ter contratos de locação sem garantia, o que no primeiro momento gera uma certa aflição no locador, se você for pensar, né? No caso de inadimplemento. Mas esse contrato sem garantia permite que você cobre o mês adiantado e, no caso de não pagamento, permite que você vá à justiça com um despejo imediato. E isso tem funcionado. Ou seja, acabou aquela história de o cara fica sem pagar e fica Fica sentado lá lá dentro meses. Isso meses, acabou. anos. Então, assim, ainda que possa ter uma ou outra decisão que, por uma razão específica, não aplique, na grande maioria dos casos aplica. Isso faz também com que o locatário tenha receio de atrasar e desburocratiza, isso tira do empreendedor um trabalho enorme no sentido de analisar fiador, documentação, se o fiador tem bens, se o locatário tem seguro, garantia. Então, eu acho que esta é uma situação que tem sido superada e é bastante favorável. E uma outra questão que a gente pode ver também é os despejos por falta de pagamento, eles não têm mais o chamado, né, efeito suspensivo da decisão que havia antes, né? Antes o juiz mandava sair, mas ele recorria, ia para o tribunal, era mais 3, 4 anos, aguardando o julgamento no tribunal com a família morando no imóvel, né? Então, tudo isso era um problema gigante. Então, eu acredito que essas situações estão sendo realizadas. Existem outros desafios, né, pro multifamily, na questão de funding, né, a questão de passar na conta e tudo mais, mas eu acho que do ponto de vista jurídico, a gente foi resolvendo aí vários gargalos. Interessante. E quando a gente fala de multifamily, a gente fala de aluguel, né? E muito do que está acontecendo no multifamily
tem a ver com a escalada dos preços dos aluguéis, que são cada vez mais fortes, muito pela falta de oferta de imóveis para locação, e me faz lembrar um pouco da questão do controle dos aluguéis que tem sido proposto em alguns lugares do mundo, né, de controlar até quanto que se pode cobrar por um aluguel, né? Como, por exemplo, recentemente agora com a eleição do Mandani em Nova York, ele foi eleito com a bandeira de que vamos controlar o preço dos aluguéis, né? Parece uma coisa muito distante, mas a gente aqui no Brasil tem uma história talvez ligada a isso e talvez a gente tenha lições para se lembrar delas É verdade. antes de começar a ter essa mesma conversa por aqui, né? Veja, quando você mexe com. Quando você fala de locação, você está falando em grande parte de moradia, de direito de moradia, que é um direito social das pessoas. Então, essa conversa ela passa muito sobre, não só sobre o aspecto empresarial, que ele é um negócio, uma das opções de negócios imobiliários, né, de business, mas sob a ótica do governo, ele tem a responsabilidade de de que seja viável prover moradias para as pessoas. É, e quando você tem essa situação de controle de aluguéis no mundo, ela tem acontecido para tentar resolver problemas que foram diferentes dos do Brasil, né? Se você pensar experiências mundiais, não sei se eu falo aí, a gente comenta aqui algumas coisas de Pode ficar outro à mundo. Se você vontade. pensar experiência mundial, você falou de Nova York, né? De fato, Nova York tem o controle de estabilização de aluguéis, né? A gente pensa assim, mas não é um país capitalista. Sim, mas esse viés social da moradia é muito forte em qualquer lugar do mundo. Então, o Nova York tem diversos prédios destinados à locação, Uhum. em que o proprietário ele não pode cobrar o aluguel que ele quiser. Ele tem Ou em parte dos imóveis, né? e em parte desses imóveis ele está sujeito a essa estabilização de alocação, em que os aumentos dos aluguéis têm que ser aprovados por um comitê governamental, e ao passo que ele tem que manter os imóveis sempre com a manutenção em ordem. Então, essa situação de você ter gastos que aumentam com a manutenção, porque os prédios vão ficando velhos, e um teto de locação faz com que a rentabilidade desses imóveis esteja caindo. Então, você tem um problema de criar novos imóveis para locação. O espaço em Nova York é muito caro, né? Uhum. Obviamente, a habitação lá custa muito caro. Então, você tem esse embate social, de muitas vezes se cede no sentido de permitir um aumento para que esse aluguel continue rentável, e por outro lado você retorna porque muita gente pressiona porque não está conseguindo pagar. Então essa é uma situação que acontece, né, por exemplo, em Nova York. Outros lugares do mundo sofrem uma pressão de aluguel por motivos diferentes. Quando você pega, por exemplo, o surgimento das locações de curta temporada por plataforma, né? Por exemplo, Airbnb. Correto. O Airbnb virou uma opção muito mais rentável para os proprietários de imóveis em cidades que são destinos turísticos. Então, isso fez com que muitos proprietários despejassem os seus inquilinos que pagavam aluguel mensal para colocar esses seus imóveis na plataforma com um retorno muito superior. Uhum. E isso fez com que locatários que moravam anos nos imóveis tivessem que sair e procurar outros. E na vizinhança todo mundo estava indo para esse tipo de locação por plataforma. Acho que um exemplo claro é Berlim, né? Lisboa também aconteceu muito Lisboa, isso. Barcelona tem essa discussão. E aí você tem várias discussões trazidas por conta disso, né? Essas pessoas são colocadas para fora, não conseguem mais alugar no bairro. Esse bairro vira um bairro de turistas do mesmo país ou de outros países. E essas pessoas começam a ir para outros bairros mais distantes. A procura de aluguel nesses bairros mais distantes aumenta, o aluguel também aumenta. Então, tudo isso gera um problema social, né? A gente vê Berlim tentou controlar os aluguéis, né? 2020 criou uma lei tabelando os aluguéis até 2025, não teve muito sucesso, não teve muitos Pelo problemas, contrário, né? né? Piorou. Piorou, né? É uma situação que não é fácil, né? Essa situação. E quando a gente pensa em Brasil, né? O Brasil, na verdade, assim, a gente fica muito preocupado com a situação do Brasil, analisando passado recente, presente, futuro, mas a verdade é que se a gente colocar em perspectiva, olhar em longo prazo, né, nós evoluímos demais como Muito, né? país, né? Evoluímos muito como país, socialmente, economicamente, empresarialmente. Existe uma evolução enorme, independentemente dos governos que passaram aí com erros e acertos no meio do caminho, né? Então, vamos pensar a questão da locação de Brasil, né? Vamos pensar anos 70 e 80, até um pouco anos 90.
né, o que que a gente tinha? A gente tinha um país com uma inflação altíssima. Inflação altíssima, nós estamos falando 70% ao mês, digamos Loucura. assim, né? Mais de 1000% ao ano, né? A chamada hiperinflação. E nós tínhamos um problema de crise de moradia. Então, o governo, aí houve uma combinação de fatores que tornou a locação um problema seríssimo no Brasil. Você tinha o governo, de um lado, permitindo a correção do aluguel somente anual, naqueles pacotes econômicos para tentar conter a inflação. E mesmo hoje, né, a correção do aluguel Ela é anual. ela é anual, mas a gente está falando de uma inflação de 5% ao ano. E isso numa situação de 50% ao mês, 60% ao ano, 2.000 por 1.500% ao ano, né? Então, ao mesmo tempo em que a lei, né, 6649, lá de 79, ela acabou com a chamada denúncia vazia. Então, o que significava isso, né? Numa locação residencial, mesmo quando vencido o prazo contratual, o locador não podia despejar o inquilino, não podia receber o imóvel de volta. Só em algumas situações muito específicas previstas na lei, que era para uso próprio, se ele não tivesse mais uma casa própria, para uso de um filho que não tivesse casa, para uso dos pais que não tivesse casa, ou para uma reforma estrutural que fosse necessária. Então, salvo isso, você era obrigado a manter o inquilino no imóvel. E se você alegasse que era para uso próprio e não fosse verdade, depois, quando finalmente você conseguisse despejar o inquilino, tinha que pagar para ele uma multa pesada. Então, você imagina uma situação em que você não pode tirar o inquilino, o aluguel sendo corrigido anualmente, numa inflação de 70% ao mês. O que acontecia? O aluguel não valia nada. Né? O locador, ele, quando firmava um contrato de locação, passava 3, 4, 5, 6 meses, o valor pago pelo aluguel não valia praticamente nada. O dono do imóvel tinha que agradecer se o IPTU e o aluguel e o condomínio... Às vezes ele nem pagava IPTU, né? fosse Gerava uma pago. dívida ainda. Pois é, ele tinha renda praticamente zero, dentro de um espírito de proteção. Aí, por isso que vem aquele recall que você falou do empresário, né? Do problema do benefício do locatário. É claro que seria impossível você ter um multifamily naquela situação, exato, né? Uma loucura. Então você vê que... E aí, quando o proprietário entrava com uma ação para despejar o inquilino, demorava 2, 3 anos em primeira instância. E aí o cara não pagava. Não pagava, tinha efeito suspensivo, quer dizer, ainda ia para o tribunal, você só conseguiu o despejo 7, 8, 9 anos depois, recebendo um aluguel praticamente zero durante este período, e às vezes com dívida de condomínio. IPTU. O que acontecia com o mercado de locação? Ele acabou. Ninguém quer alugar. Ninguém. Prefere ficar vazio o imóvel do que alugar, correto? Perfeito. E aí, Gustavo, você tem a situação oposta. Você cria mecanismo de benefício para o locatário, para beneficiar o locatário sob a presunção de que ele é uma família que não tem imóvel, contra especuladores imobiliários que têm diversos imóveis. E muitas vezes você tem uma família que vivia do aluguel de um imóvel que virou renda zero. Né? E quem conseguia, na verdade, reaver o imóvel, a última coisa que ele ia fazer é colocar para alugar. Então ele vendia para alguém que ia usar, deixava fechado. Destruindo o apartamento. Mas não punha de novo para locação. E aqueles poucos que colocavam, qual era a condição para o inquilino entrar no imóvel? 1 ano de aluguel adiantado em dólar, porque nossa economia, né, com aquela inflação, ela era praticamente dolarizada. Né? Então, em vez de você proteger o locatário, você criou um imóvel com oferta mínima, enorme demanda, uma pequena oferta, com preços altíssimos, pagamentos adiantados só para uma pequena elite que podia. Aí o que aconteceu? Aumento das favelas, dos puxadinhos, dos cortiços, da incapacidade de você morar num local regular. Então, são aqueles efeitos ao contrário quando você gera um excesso de proteção. Eu queria chamar a atenção que você está assistindo a gente aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse trecho especificamente. Olha o peso que uma legislação mal feita, mal desenhada tem na vida. Não estou falando de mercado imobiliário, tá? Estou falando na vida de milhares de seres humanos que acabam sendo empurrados para morar numa favela, já que aqueles que têm imóvel são forçados, desculpa, eles estão sendo forçados a não alugar. Não compensa alugar, porque você pode ter um inquilino que vai ficar por 8 anos sem pagar IPTU, sem pagar condomínio, sem pagar água, luz, e vai ficar para você essa dívida depois. Ou seja, olha o preço de uma decisão mal tomada, o quanto custoso é para uma sociedade, Uma Rodrigo. sociedade. E você tem outros reflexos disso. Você tem uma retração enorme do mercado imobiliário, porque eu vou comprar o imóvel que eu moro. Eu não vou comprar o segundo para alugar. Exato. Então você tem um imóvel, um mercado menor, menos emprego,
né? Menos arrecadação, menos crescimento para o país. E essa situação da impossibilidade de você achar um imóvel para alugar e que te leva para as favelas, etc., gera um desastre ambiental enorme. A invasão dos mananciais, a subida do morro. É um desastre completo. É isso que você falou, essa falta de planejamento, na verdade, ela E tem um efeito exatamente o contra. impacto ele vai muito além daquele ano ou do ano seguinte, né. Eu ouso dizer que muito do descompasso entre oferta e demanda que nós temos hoje, em 2025, tem ainda uma herança maldita dessa É, nós época. estamos tentando Porque a consertar, gente é parou de isso mesmo. construir, parou-se de construir, porque só construía para vender para o cara que ia comprar ali. Ninguém construía para investir, eu vou investir no imóvel para poder ganhar dinheiro com aluguel, É, né. demorou Então, muito tempo, né, com o muitos Plano anos, Real e décadas. depois com a paulatina queda de juros, a recuperação da renda, para a gente começar Tanto que o nosso déficit habitacional hoje ainda é de 6 milhões, Uhum. 6 milhões e 6, Falam que 6, esse ano caiu para 5,9, 5,9, pela primeira vez né? conseguimos Exatamente, reduzir você essa tem, mas lógica. com olha o que produz o Minha Casa Minha Vida, Uhum. com E sucesso mesmo há assim, tantos anos, a gente ainda tem esse déficit habitacional, né? Em grande parte herança desse passado, como é você bem observou, isso leva décadas décadas para se para reajustar você. e tudo mais. E tocando numa parte jurídica também, eu lembro quando o Fernando Henrique Cardoso, foi no governo dele que teve a questão da alienação fiduciária, porque o financiamento imobiliário no Brasil também era a coisa não era tão como é hoje em dia, porque o banco não financiava porque ele não podia tomar de volta. Conta pra gente um pouco aqui, para quem é mais novo, da geração mais nova, eu tô com 44, mas eu me lembro que eu tive que estudar isso aí, entender, foi 97, alienação fiduciária, né? 97, isso aí. E isso foi um game changer, né, para o mercado imobiliário também. Foi um Sim, outro salto muito não, sem importante. dúvida. É, isso também era uma situação assim, nós tínhamos um congelamento, praticamente um congelamento do mercado imobiliário, né? Você tinha uma situação de juros altos, renda baixa e a inflação alta, ela destrói o mercado, porque o mercado imobiliário, assim como alguns outros, ele é um mercado de longo prazo. Né? O empreendedor, entre comprar um terreno, imobilizar o dinheiro, né? Aprovar um projeto, construir, é o custo. E ele construir, quantos fornecedores ele não tem numa obra que cada um vai colocar o preço do dia. Uhum. Então você imagina você vender um apartamento por um valor lá, 500 mil reais, congelado, porque vem os planos congelando e não permitindo repasse de inflação, e o seu orçamento da obra, essa obra vai custar 10 milhões, e na verdade ela está custando 11, 12, 15, 18 por conta dos fornecedores dos diversos Uhum. insumos, e você não pode repassar, né? Então você imagina o que era isso no mercado imobiliário. Você teve praticamente, né, uma redução da produção imobiliária no Brasil gigante, né? O Brasil, que produzia no começo dos anos 80, quase, o SFH, ele financiava no começo dos anos 80, 81, 82, aproximadamente 180 e poucas mil unidades ano. 15 anos depois, estava financiando 40 mil unidades ano. Com a população do Brasil crescendo Que loucura. enormemente. A gente só voltou a chegar ali nos 200 mil, acho que foi em 2006, 2008, quer dizer, aquela fase já do chamado boom imobiliário, depois que toda essa lição de casa foi feita, né? E ela incluiu, entre outras coisas, a alienação fiduciária, que era justamente porque a hipoteca, ela tinha, pra gente não entrar aqui em detalhes jurídicos, mas ela tinha um efeito perverso semelhante à da ação de despejo. A pessoa não pagava, Uhum. era necessária uma ação de execução, que demorava entre a procedência da ação, recurso com efeito devolutivo, desculpa, suspensivo e tudo mais, 7, 8, 9 anos para o banco Reaver conseguir o ir lá imóvel. leiloar o imóvel. E ainda leiloava com alguém, uma família dentro que não paga condomínio e IPTU há 10 Ou anos, seja, o perdia valor do muito dinheiro. ativo ia lá para baixo. Tudo que os bancos não queriam era financiar imóvel. E tentavam, e fugiam, inclusive, do compulsório, da obrigação mínima junto ao Banco Central e tudo mais. A hora que você teve uma estabilização econômica e uma garantia rápida, que é a alienação fiduciária, e que quando ela surgiu, ela foi muito atacada, né? Tinha advogados que diziam que ela é inconstitucional, que ela atenta contra o Código do Absurdo. Consumidor, que é um absurdo porque ela No rompia, mundo né? inteiro é assim, aqui não podia Pois ser. é, ela É, rompia com essa tradição de que o devedor pode ficar devendo 10 anos é. antes de acontecer alguma Mas é a casa coisa, própria, ele vai ficar sem né? a E, casa. e o que aconteceu? A hora que ela pegou, né, que começaram a ver as primeiras decisões favoráveis e as pessoas sentiram que ela ia ser aplicada, né? A garantia ela é efetiva, realmente ela é um risco para o devedor que não paga, mas aí a oferta de imóvel no Brasil explodiu, Explodiu. né? Se você não teria Destravou. Minha Casa Minha Vida, que é o benefício social? Você deixar aqueles que não pagam morar para sempre no imóvel sem pagar?
e ninguém constrói mais, ou Minha Casa Minha Vida, Exatamente. né? Ou esse mercado pujante que a gente tem, né? Hoje, poucas pessoas sabem, mas a gente fica preocupado quando a gente vê uma decisão judicial ruim, né, contra a alienação fiduciária, isso pode desestabilizar o mercado, e eventualmente até pode, mas a alienação fiduciária está funcionando a ponto de que o inadimplemento de mais de 90 dias nos contratos de financiamento com alienação fiduciária está em 1,5%. É. 1,5%. Desses, os que vão para leilão deve ser menos da metade. E os que vão para o judiciário é 1 milésimo. Ou seja, Né? Você tem assim, mudou a cara do mercado imobiliário. 98,5% está pagando em dia, e desses 1,5%, mais da metade vai fazer um acordo e voltar eu fico a sempre. pagar em dia e preservar a casa própria. Preservar a casa E própria. nós estamos falando de uma legislação que lá fora já existia legislação fiduciária. Ou a hipoteca, ou quando não era alienação fiduciária, a hipoteca, mas com hipoteca, efeito igual mas ao da com nossa o alienação mesmo fiduciária. efeito, com a Exatamente. mesma coisa, que o banco consegue reaver o imóvel, ele tem que ter a garantia dele E também. por isso ele quer financiar imóvel. Exato. E aí ele baixa juros. Exato, ele fica competitivo, você Exatamente. compete em taxa e tudo mais, e você estimula que os incorporadores construam mais, e com isso você não tem a explosão do custo do aluguel, da moradia, é justamente gerar mais oferta, né? Mas, mesmo sendo uma lei tão óbvia, é legal que você está falando isso aqui, que eu me lembro que muita gente falava contra isso mesmo, isso é um absurdo, tal. E eu também, eu vou fazer uma analogia aqui um pouco quanto tosca, mas que serve também. Eu lembro quando José Serra, aqui em São Paulo, proibiu de se fumar dentro de restaurante. Foi um barulho que ia quebrar restaurante, que absurdo fazer isso, que tem que ter isso aqui, que não pode mudar. Violação das liberdades. Exatamente. Né? Hoje em dia, alguém consegue imaginar você entrar num restaurante com todo mundo fumando ali dentro? Ou o que você melhorou a saúde pública e a vida das pessoas com o cinto de segurança. Exatamente. Que, né, Com capacete. Pra mim, era um icono do pôr o cinto de segurança. Mas quantas no carro, vidas foram né? salvas? Não há Capacete. dúvida. Eu lembro o capacete quando foi criado. Eu fui na casa de um primo meu e a mulher dele deixou uma nota assim, falou assim: olha, lembra que a partir de amanhã capacete é obrigatório. Eu tenho isso na cabeça, tava o capacete dele assim. Ele dirigia a moto sem capacete, pô. Pois é. Olha de Não, onde é que a você gente vê, veio, né? São as mudanças da sociedade. Isso não é só pessoal, porque o impacto de saúde pública é gigantesco. É verdade. Inclusive. Né? Interessante. Agora, falando em impactos que uma legislação torta pode ter, vamos falar um pouco da polêmica dos HIS aqui em São Paulo. Eu queria pedir que você explicasse o que é essa polêmica, para quem não é de São Paulo, não está acompanhando isso aqui. E tem um projeto que a CPI dos HIS tá, acho que, caminhando nesse momento, que visa proibir a locação desse produto. Né? Conta pra gente aqui, qual que é a sua leitura desse cenário, por favor? Isso tem bom gancho, tem a ver com o que nós estamos debatendo aqui, né? De criar um mercado de locação de residencial para renda, né? Do multifamily. A Prefeitura de São Paulo, ela tem um programa muito interessante de benefícios urbanísticos e fiscais para quem produzir a chamada habitação de interesse social ou habitação de mercado popular. Então, quem produzir, né, esse tipo de produto pode construir, né, muito mais área sem pagar a outorga onerosa, né, que é uma espécie de taxa que se paga, não é exatamente isso, mas é uma espécie de uma compensação, uma taxa que paga para a prefeitura para você construir além dos parâmetros mínimos do terreno. Né? Na outorga onerosa, você pode construir, no HS1 em São Paulo, você pode construir 6 vezes, o que é muita área, né, sem pagar a outorga onerosa, e no HMP você paga metade da outorga onerosa. Ou seja, você constrói muito mais área, você paga muito menos, e por isso você tem uma oferta de metros quadrados muito maior. Além de não pagar ISS na construção, emolumentos de aprovação de projetos, são várias vantagens. Em compensação, esse produto tem que ser destinado a famílias que se enquadrem nas respectivas rendas, né? O HS1 de 0 a 3 salários mínimos, o HS2 de 3 a 6 e o HMP já maior, né, de 6 a 10. Essa polêmica toda vem porque uma parte desses imóveis foi produzida sem o devido e vendida sem o devido cuidado para compradores que não estavam enquadrados nessa faixa de renda. Agora, é preciso explicar melhor alguns pontos, né? Quem pode comprar esse imóvel? As famílias enquadradas e aqueles que não estão enquadrados, desde que obrigatoriamente eles destinem esses imóveis para as famílias enquadradas, justamente para tentar criar esse mercado de locação para aqueles que não conseguem comprar o imóvel. E uma parte, realmente uma parte pequena desse volume de unidades,
foi vendido para pessoas que adquiriram e que não necessariamente, para pessoas não enquadradas que adquiriram e que não necessariamente estão destinando para as famílias enquadradas. A fiscalização disso é muito difícil, há uma presunção de que não estão, mas o fato é que a fiscalização tem que ocorrer mesmo, porque o benefício é dado, há uma Claro. renúncia, né, pública no recebimento desses valores, desde que esse produto seja devidamente destinado. Mas o que a gente vê é que, e atualmente, né, tem uma CPI em curso na Câmara Municipal, justamente para investigar essa conduta das empresas, fiscalização da prefeitura, tem também uma ação civil pública do Ministério Público, mas eu acho que algumas coisas não estão bem colocadas em foco, até a imprensa ela aborda bastante esse assunto, mas algumas situações aqui estão colocadas, não estão passando sem o devido foco. Acho que o mais importante disso é, antes desse programa, que começou em 2014, no plano diretor do Haddad, e foi seguido e aperfeiçoado aqui na nossa revisão de plano diretor, antes disso, praticamente não havia Minha Casa Minha Vida em São Paulo. Não compensava o empreendedor comprar o terreno, aprovar o projeto, construir limitadamente o projeto e ter que vender num valor que a família de baixa renda conseguisse comprar. Não tinha esse produto. Você tinha na grande São Paulo, perifericamente na cidade, mas você não tinha isso na cidade. A partir do programa, São Paulo, você criou um enorme mercado de habitação de interesse social em São Paulo, com financiamento da Caixa Econômica Federal, no Minha Casa Minha Vida, totalmente enquadrado. Então, as pessoas falam, essa política está sendo distorcida, ela não deu certo. Mais de 95% da HIS e HMP de São Paulo está dentro do Minha Casa Minha Vida, para famílias enquadradas. Aliás, agora este ano, pela primeira vez, o número de unidades Minha Casa Minha Vida superou o número de Uhum. qualquer outro tipo de O unidades que é residenciais de São Paulo. fantástico. Ou seja, mais de Deu super certo. 50% do mercado residencial de São Paulo hoje é Minha Casa Minha Vida para Que é famílias quem mais enquadradas. precisa. Deu super certo. Né? Agora, dessas unidades HIS que estão fora do Minha Casa Minha Vida, uma parte está sendo corretamente destinada, outra parte pode ser que não esteja, tem que ser fiscalizado, tem que ser penalizado quem descumpriu a lei, mas o que a gente não pode perder de vista é que o programa deu certo, incrivelmente. Uhum. E o que a gente vê existe uma parcela substancial da população, apesar do sucesso do Minha Casa Minha Vida, que não consegue comprar o imóvel. Não consegue porque não consegue comprovação de renda nenhuma, a renda é totalmente informal. Ou a pessoa não quer comprar porque ela pode estar trabalhando numa fábrica aqui em São Paulo, depois vai para São José dos Campos, depois vai para Ela Camaçari. quer E se ela alugar. comprar e se amarrar 10 anos ali num projeto de financiamento, né, ela precisa de um local adequado para ela criar os filhos, mas que ela pague o aluguel, mas ela precisa de um aluguel social, dentro de uma habitação de mercado de interesse social, senão ela não consegue ir para o mercado normal. E agora, quando você vem um projeto que pretende proibir esse tipo de locação, você, na verdade, está desatendendo, né? Esse é um projeto, na verdade, vai ser ainda tramitado, está durante a CPI, é um projeto de iniciativa de uma vereadora, mas eu acho que ela não está conseguindo verificar aquilo que a gente está falando, uma medida que é para ajudar É um tiro no pé. e que dá um tiro no pé que você prejudica inúmeras famílias. Então, e que se for aprovado, e eu acredito que não vai ser aprovado, tá? Porque a gente está, aos poucos, né, as pessoas vão entendendo essa dinâmica, que não é só jurídica, é jurídica, social, econômica, e que você, para criar, e voltando para o início da nossa conversa, né, para você criar um mercado de multifamily, né, empresarial, de residencial para renda em São Paulo, capital, que é o maior mercado, você precisa de uma estabilidade jurídica Uhum. mínima. E eu acho que essa estabilidade ela tem que vir da regulamentação, que está melhorando, mas é claro que um projeto como esse mataria esse desenvolvimento. E o multifamily ele não vai ser desenvolvido na base assim, do Rodrigo comprar 2 imóveis e colocar para alugar, o Gustavo comprar um e colocar para alugar, e etc. É o empreendedor profissional que vai construir o prédio, às vezes greenfield, ou vai fazer um retrofit num prédio para essa finalidade. Isso que vai gerar, né, esse tipo de mercado para atender essa população que não tem condição de comprar ou não quer comprar, mas precisa de um atendimento social para moradia. É um tanto quanto normal quando a gente tenta uma iniciativa nova, mesmo nas empresas, você vai ter um primeiro momento que vai dar parcialmente certo. Acho que antes de jogar tudo fora e rasgar tudo, é olhar, bom, o que que deu certo, o que que deu errado, vamos corrigir e vamos fazer uma proposta que seja alinhada, né? Mas acho que ter esse cuidado, ele é essencial.
porque eu noto que muitas vezes o político ele prefere dar uma canetada, resolver de maneira simples, e a gente está vendo o legado que isso deixa e o tamanho do estrago que isso traz para a sociedade, né, Rodrigo? Não, sem dúvida. Eu acho que assim, ó, o político precisa ter responsabilidade, ele precisa ser bem assessorado, né? E ele tem, é claro, né, a ideologia partidária, a ideologia de formação, mas assim, muitas vezes isso não pode ser visto de uma maneira superficial, né? Para a gente evitar cometer erros como esses que a gente falou, tentando acertar, é preciso ver o funcionamento do todo. E a gente já sabe que os governos, eles têm muita dificuldade de, por conta própria, atender moradia. Né? Senão a gente tinha as Coabs, os CDHUs resolvendo esse problema. Uhum. Mas o que acontecia? Os empreendimentos demoravam muito mais para ser construídos, tinham baixa qualidade, estouravam em preço, depois não tinham devida manutenção, não eram feitos na quantidade necessária. Né? Então, ó, o HIS com incentivos é uma forma de você trazer iniciativa privada para produzir isso com muito mais qualidade, Uhum. né? E com a fiscalização adequada, sem dúvida, né? Perfeito. Rodrigo, estamos caminhando aqui para a parte final, mas eu ainda queria falar com você sobre o retrofit, porque dentro do movimento de repensar o mercado imobiliário, a gente está muito acostumado a construir, fazer, etc., mas a gente tem aí um déficit habitacional, que a gente já falou dele, imenso, e temos centros de grandes cidades praticamente abandonados, né? E a beleza é que a gente tem visto cada vez mais as prefeituras se atentando a isso, criando planos de incentivos fiscais e tributários para quem se propõe a fazer esse retrofit, mas a gente tem ainda alguns soluços jurídicos, né? Tem alguma notícia boa para quem está se metendo em fazer retrofit aí? Ou é muito difícil? Qual que é a sua experiência com relação a Ah, isso? o retrofit, ele é mais difícil do que o empreendimento quando você tem um terreno do zero, né? Para Claro. você desenvolver, seja porque você vai ter que aproveitar aquela estrutura existente, aí tem os desafios de engenharia, né? Normalmente que são os maiores, são os desafios de engenharia e o custo de engenharia, né? Seja o fato de você estar dentro de outras áreas. Isso é curioso, né? Você pega os centros antigos das cidades, os prédios eles eram colados, né? Com aquela empena cega, né, sem recurso, o que torna tudo isso mais difícil, né? Mas assim, do ponto de vista jurídico, sim, algumas leis estão facilitando bastante o retrofit, criando, vamos dizer assim, quase que waivers assim de situações em que você pode manter. Uma das dificuldades, por exemplo, é que se você fazer um retrofit num prédio que foi construído em 1930, as condições ali de atendimento de bombeiro, por exemplo, eram muito básicas. Claro. Então, hoje, para você então fazer aquela reforma e entregar um novo prédio, você tinha que atender 100% das exigências atuais, o que era praticamente impossível. Sim. Né? Você Uhum. criar, né, a largura das escadas de incêndio, as portas eh, de acessibilidade, Corta-fogo. corta-fogo, tudo, e não valia a pena fazer. Então, e aí o prédio que não conseguia chegar no nível 10 de atendimento, ele continuava no nível 2, com um risco muito maior, porque você podia chegar no 7. Mas como você não conseguia chegar no 10, a lei não permite. Então hoje a lei fala, chega no 7, chega no 6, só não piora que se você, aquelas obras estruturais que você não pode fazer, vamos procurar outras soluções, mas nós vamos permitir e te dar, Uhum. né? Por exemplo, o Habite, o AVCB, então são várias soluções que estão vindo aqui. Existe aí tem muitos incentivos que a gente poderia falar, mas tem um gargalo jurídico que é problemático aqui no retrofit. Quando você tem um prédio antigo de um único dono, você compra o prédio todo, ou esse único dono faz a reforma, você não tem problema condominial, vamos dizer assim. Uhum. Agora, é muito comum no centro das cidades você ter lá um antigo prédio de escritório com, vamos dizer, 80 escritórios, que tem 80 donos. E alguém, para fazer um retrofit, tem que comprar os 80 escritórios. E ainda que exista disposição para vender, em 80 você sempre vai ter lá 2, 3, 4 que tem problema jurídico. Né, que pode ter um inventário não resolvido de muito tempo atrás, ou que tem Sim. brigas de herdeiros que não se resolve, briga de divórcio. Você tem débitos de IPTU que hoje talvez valham mais do que o, O imóvel. imóvel. E isso até, na verdade, algumas leis municipais já estão zerando o IPTU, que é uma boa medida. Mas o fato de você não poder comprar os 80 impossibilitava que você, comprando 78, fizesse o retrofit do prédio inteiro. Então agora está se estudando usar, né, a chamada desapropriação por asta pública, que era quase um tabu, né, mas como uma solução. O que seria isso? Né? Que a gente já tem a previsão disso para imóveis que não estão cumprindo função social, quando você pega o imóvel individualmente considerado. Mas você levando isso para um condomínio, você imagina que alguém tem um projeto de retrofit extremamente importante, que vai
produzir novas moradias, mas está com problema lá em 2, 3 apartamentos. Você leva isso para a prefeitura, estou dizendo hipoteticamente, né? Mas a legislação já está quase lá, já existe a base para isso. Fala, prefeitura, eu preciso que você desaproprie esses 3 apartamentos aqui e eu pago. Uhum. Porque Valor de mercado. eu pago o valor aqui de avaliação, deposito em juízo, mas eu não posso esperar uma regularização que vai demorar. Eles não estão cumprindo a função social. E a prefeitura, então, poderia fazer essa desapropriação. A asta pública, na verdade, ela é um leilão. Uhum. Né? Ela desapropria um imóvel, vamos ter numa esquina, desapropria e promove ao leilão para pagar o dono com esse leilão. Tá. Mas em alguns projetos direcionados, como por exemplo, você tem o retrofit para cumprir a função social, você pode permitir que quem apresentou o projeto seja o responsável por aquele pagamento. Tá. E com isso você resolve o imóvel que tem problema jurídico e você pode resolver também uma situação do último proprietário que fala, vou deixar você comprar o 79 e agora o meu é 10 vezes o preço. Ele fica sujeito também a essa desapropriação Interessante. e um depósito em juízo do valor de mercado e você resolve o problema em benefício da sociedade. Então, o que é isso? Não é tomar a propriedade dos outros, é fazer com que um projeto que é do interesse geral da sociedade tenha uma solução, governo, iniciativa privada, para não só para prover mais moradia, mas para resolver os problemas dos centros abandonados. Incrível. Um papo jurídico, mas que ao mesmo tempo vai muito a mais do jurídico e mostra como que a legislação, que as habilidades jurídicas podem de fato ser essenciais no processo de repensar o mercado imobiliário, de buscar soluções novas e, acima de tudo, eu acho que pensar em formas das pessoas viverem melhor no nosso país. Bom, Rodrigo, eu agradeço muito o tempo aqui, a gente estourou um pouquinho, mas valeu muito a pena. Acho que você trouxe aqui temas de maneira muito leve, muito direto ao ponto, ficou muito claro para mim. Tenho certeza que quem está em casa também, ou indo para o trabalho, ouvindo esse podcast, ficou interessado por tudo que você falou aqui. Quem quiser entrar em contato com você, quiser saber um pouco mais, ou quiser discutir qualquer caso alinhado com o que você colocou aqui, como é que faz? Onde é que te acha? Pode me achar no site, né? Ainda tem um site do escritório, Bicalho Navarro Advogados, né? Ou no meu e-mail, que é o rbicalho, né? De Rodrigo Bicalho, @bicalhonavarro.com.br. Perfeito. Rodrigo, de novo, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço. Um grande abraço, Gustavo, e um abraço a todos. Bom, para você que ficou até aqui, meu muito obrigado. De novo, deixa seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal que a gente toda semana traz aqui conteúdos desse nível, conteúdos diferentes e que se propõem a repensar o mercado imobiliário. Até a próxima.